Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massi, criador do canal. Hoje nesse vídeo aqui vamos falar sobre quais os melhores testes para fazer o diagnóstico da tendinopatia glútea, tendinopatia do quadril. Então, não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro é muito importante que você entenda as nomenclaturas. Atualmente não se fala mais tendinite glútea. O termo correto é tendinopatia glútea ou tendinopatia do glúteo médio. E existe ainda um termo guarda-chuva que é a síndrome da dor do grande trocânter. Dentro dessa síndrome nós falaremos de dor do tendão do glúteo médio, do tendão do glúteo mínimo, da bursa e até ressalto externo do quadril, mas isso aqui é tema para um próximo vídeo. Então você precisa entender que as nomenclaturas existem, elas variam muito, mas o termo correto é tendinopatia glútea ou dor do trocânter maior. Beleza? Então nesse vídeo nós vamos falar quais os melhores testes para fazer esse diagnóstico. E eu separei um estudo muito interessante, que é uma revisão sistemática publicada agora em 2024, que analisou inúmeros estudos que testam a probabilidade de encontrar um melhor ou um pior teste para fazer o diagnóstico e para fazer a exclusão da tendinopatia glútea. Então é muito importante que você entenda o mínimo necessário para conseguir raciocinar na hora de for escolher um teste adequado. Então existe em medicina diagnóstica um conceito de probabilidade pré-teste e probabilidade pós-teste. O que isso quer dizer? De uma forma bem resumida, o paciente, quando chega no seu consultório e relata uma dor na lateral do quadril, você tem uma probabilidade pré-teste de que esse paciente tem uma tendinopatia do quadril. Você pode raciocinar baseado na idade, por ser uma mulher, pela localização da dor. Isso aumenta a probabilidade pré-teste, você não fez o teste ainda, você aumenta a probabilidade pré-teste ou diminui a probabilidade pré-teste baseado na prevalência, baseado na idade do paciente, na incidência. Tudo isso alteram a probabilidade pré-teste. E na hora que você vai aplicar um teste, você precisa selecionar os testes que são mais capazes de alterar a probabilidade pós-teste do paciente ter realmente, nesse caso, uma tendinopatia glútea. Então, o que isso quer dizer? Quando você aplica um teste, você está nada mais, nada menos do que aumentando a probabilidade do paciente ter o problema ou diminuindo a probabilidade do paciente não ter o problema. Então nós falamos que você, com esse teste, aumenta a probabilidade do paciente ter o diagnóstico positivo ou diminui a probabilidade do paciente não ter o problema, ou seja, ele não ter realmente a tendinopatia. Então esses pesquisadores fizeram uma revisão sistemática e fizeram uma meta-análise. Eles pegaram dados de vários estudos e compilaram uma análise estatística específica para conseguir analisar dados de diferentes estudos em uma única análise e assim aumentar o poder estatístico dessa análise e aí chegar na conclusão de qual teste aumenta a probabilidade pós-teste do paciente ter realmente uma tendinopatia. Então é importante esses conceitos para que você entenda. Outro conceito importante também é do verdadeiro positivo, do verdadeiro negativo, do falso positivo e do falso negativo. Esses 4 resultados podem dar em qualquer tipo de teste diagnóstico que você for fazer. Até um exame de sangue, uma ressonância magnética, um raio-x, um teste para articulação temporomandibular, sempre o resultado vai estar mascarado por trás dessas variáveis. Probabilidade pré-teste, pós-teste e verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Tudo isso tem a capacidade de aumentar a probabilidade ou diminuir, mas também tem a capacidade de enganar o terapeuta e fazer com que ele não entenda absolutamente nada do que está sendo ensinado aqui nesse vídeo. Mas eu estou aqui para te ajudar e eu vou explicar da melhor forma possível o resultado dessa revisão sistemática. Então essa revisão aqui incluiu 6 estudos que testaram basicamente 314 quadris, ou seja, 314 pacientes eram sintomáticos, alguns bilaterais, outros unilaterais, e a certeza das evidências variou muito, ou seja, é pouco provável que nós consigamos tirar informações muito valiosas de estudos ruins, pequenos. Então, novos estudos maiores, mais robustos, são necessários
para que nós consigamos ter uma qualidade da evidência melhor. Bom, então para pessoas que relatam dor na lateral do quadril, o teste de palpação da bursa ou teste de palpação do trocânter negativo e o teste de abdução lateral negativo diminuíram a probabilidade do paciente ter a tendinopatia de 59% para 14%. Ou seja, lembra que eu falei, quando você tem uma probabilidade pré-teste, você desconfia que esse paciente tem um problema pela idade, pelo sexo. A partir daí, você fazendo um teste negativo, você vai diminuindo a probabilidade desse paciente ter o problema. Então, nesse caso aqui, a gente diminuiu a probabilidade com esses dois testes. Se você fizer o teste de palpação da bursa e o teste de abdução lateral do quadril e os dois forem negativos, grande chance desse paciente não ter uma tendinopatia. Não é 100%, mas diminui bastante a probabilidade pós-teste. E agora, aqueles que têm a palpação positivo e o teste de abdução lateral também positivo, aumentaram a probabilidade de 59% para 96%. Por que de 59% para 96%? 59% é o pré-teste, que você imagina que o paciente tenha, e o pós-teste, ou seja, esses dois testes, quando positivos, aumentam a probabilidade para quase 100% de acurácia, ou seja, quase 100% de certeza que o paciente tem uma tendinopatia glútea. Então, dois testes simples e que têm uma capacidade gigantesca de excluir o problema e de fazer o diagnóstico. Agora, você vai encontrar na vida real pacientes que têm o teste de palpação positivo e o teste de abdução negativo. Então você precisa entender que existem falhas em tudo, em qualquer metodologia, em qualquer tipo de mensuração, porque nós estamos falando de pacientes na vida real. Aqui nós estamos falando de um estudo sistemático que analisou as evidências e trouxe a melhor recomendação. Mas no dia a dia você vai encontrar pacientes poliqueixosos, pacientes obesos que você não consegue sequer reproduzir o teste da forma adequada, então você precisa ter bastante cautela. Não é que isso aqui serve para todos os pacientes, mas você precisa se guiar por isso aqui e conseguir ter um raciocínio clínico adequado para conseguir identificar e interpretar os verdadeiros positivos e os falsos negativos da melhor forma possível. Então espero que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado a ser um fisioterapeuta ainda mais especialista em reabilitação musculoesquelética e a gente se vê no próximo vídeo.